Durante discurso em um evento da União Nacional dos Estudantes realizado ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, declarou, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo. Eu daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Em nota, Barroso justificou a sua fala, abre aspas, na data de ontem, em Congresso da União Nacional dos Estudantes, utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo, quando na verdade me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas, fecha aspas. Parlamentares da oposição devem protocolar um pedido de impeachment do ministro Barroso. Pelas redes sociais, os deputados Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Júlia Zanata e Carlos Jordi anunciaram que pretendem pedir a cassação do magistrado. O defensor público federal, Gustavo de Almeida Ribeiro, contestou a fala do ministro Barroso. No Twitter, ele escreveu, abre aspas, nós derrotamos. Ele é jogador ou torcedor do time que venceu? E depois julga os adversários que participaram dos atos do 8 de janeiro? Bom, para começar nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas. Rodrigo Constantino, noticiário aqui no Brasil fervendo. Hoje, desde hoje cedo, com a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, nesse evento da UNE, ontem, um evento, diga-se de passagem, político da militância de esquerda e realmente uma declaração que deu muito o que falar, né, Constantino? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paula. Boa noite, querida Ana, meu amigo Silvio Navarro e, acima de tudo, nossa audiência. Veja, eu confesso ao público que eu fiquei um tanto deprimido, aliás, eu venho ficando, né? Eu tenho lutado contra a desesperança, porque uma fala dessas é impensável num país sério, impensável. A Ana pode falar depois, não dá para imaginar nem o mais progressista dos progressistas na Suprema Corte americana falar uma coisa dessas. E aí depois vem as tentativas todas de justificativa, fanfarrão puro, né? O que disse o ministro depois. Veja, para começo de conversa tem que ver a floresta e não só as árvores. Ele é reincidente. Ele é o mesmo ministro que já falou no passado que queria empurrar a história rumo à justiça social, racial. Ele é o mesmo que foi pego numa andança pelo Congresso, segundo ele, repetindo o que teria escutado de outro, que eleição não se ganha, se toma, e achando muita graça nisso. Ele é o mesmo que, provocado por um cidadão brasileiro em Nova York, de forma educada e com uma pergunta legítima, rebateu simplesmente, perdeu mané, não a mola. Coisa que muito trombadinha ou bandido marginal costuma fazer no meu querido Rio de Janeiro. Logo, recentemente, ele disse que o poder judiciário se tornou um poder político. E agora ele vem com essa, nós vencemos, ao lado de Flávio Dino, num evento da esquerda radical, da turma da UNE, que é uma turma que defende socialismo, que acha até o PT moderado às vezes, né? O único que pode agir de alguma maneira é o presidente do Senado, do Congresso, que tem que ser cada vez mais cobrado. Ele é parte grande dos problemas que estamos vivendo no Brasil hoje. Ele é cúmplice dessa laia, dessa turma ativista, dessa turma verdadeiramente golpista, que tomou o país de assalto. Mas Rodrigo Pacheco se manifestou. Fala inoportuna, inadequada e infeliz. Inadequada, inoportuna é uma mosca que entrou aqui na minha casa recentemente e fica zanzando. Essa fala é criminosa. Ela é a confissão de um crime. Na melhor das hipóteses, a gente pode pensar, puxa, o Barroso se vê como um grande torcedor de um espectro partidário político. Né? Na melhor das hipóteses, ele acha que o lado dele venceu pelo voto popular,
que é a justificativa mequetrefe, chinfrim, que eles produziram no STF. Aliás, parênteses, mostra como são todos cúmplices ali. Vamos parar com essa mania de ficar pegando um ou outro. O problema é o Alexandre de Moraes. São todos eles parte de um pacote, né? Que age de maneira inconstitucional faz muito tempo, ao arrepio da lei, com a justificativa de que era preciso fazer isso para salvar a democracia, para frear o golpismo e a ameaça que representava o bolsonarismo. Com base nessa premissa, eles justificam tudo: arbítrio, inquérito ilegal, prisão arbitrária, censura e por aí vai. Mas essa é a melhor das hipóteses, ele ser apenas um torcedor, o que já configura um problema sério, até porque no artigo 39 da Lei 1079, que trata do assunto, diz: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Federal. Item 3, exercer atividade político-partidária. Quer dizer, mesmo que ele esteja se colocando apenas como um torcedor sortudo, que viu o time vencer, né, isso não é permitido. Então ele tem que sofrer impeachment. E aí vem a turma falar: vai sofrer impeachment, vai vir o Flávio Dino, Lula vai indicar mais um. Dane-se! A gente tem que parar no Brasil de ser tão pragmático que nem o Tarcísio, e temos que defender princípios. Que o Senado depois vai passar a batina do Flávio Dino ou quem quer que seja, de uma maneira um pouco mais madura. Mas essa porteira é preciso abrir. Tem que ficar claro que no Supremo não há total impunidade, que se praticarem crimes previstos na lei, eles podem sofrer as consequências pelo Senado. Então, o Rodrigo Pacheco só tem uma alternativa agora: abrir um processo de impeachment que já foi pedido. Perfeito. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Nós vamos exibir aqui ao longo do programa, resgatar falas do ministro Luiz Roberto Barroso, a nota do STF, o pedido de impeachment de alguns deputados, mas eu gostaria primeiramente das suas primeiras impressões a respeito dessa declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, e até aproveitando o gancho que o Constantino falou, tem algum paralelo aí com a Suprema Corte americana, Ana? Não, paralelo nenhum. Absolutamente nenhum. Não existe esse tipo de personagem, eu diria esse tipo de aberração na Suprema Corte norte-americana. Impossível. Boa noite, Paula. Boa noite, queridos. Constantino, Silvio Navarro, muito boa noite. A nossa audiência maravilhosa, mais um dia, né, cheio de emoções no Brasil. E eles bravam tanto, né, em vários discursos, eu sempre comento aqui, que eles falam de Alexander Hamilton para cá e Thomas Jefferson para lá, e o juiz Scalia da Suprema Corte Americana. Esse tipo de personagem seria uma vergonha aqui nos Estados Unidos, uma vergonha. Nem o pior dos ativistas do lado extremo, da extrema esquerda do Partido Radical Democrata hoje, né? Acho que nem esse lado receberia tal concepção, porque aqui pelo menos existe o sistema de freios e contrapesos, existe o outro lado que é atacado, sim, também é chamado de extremista, de nazista, de terrorista, tudo isso, mas que luta com afinco porque também tem os seus aliados e os seus personagens prontamente colocados no tabuleiro político americano, né? Lembrando, não custa nada a gente lembrar mais uma vez que em 2016, muito conservador, né, engravatado, cheio de pragmatismo, eu jamais votaria em Donald Trump nos Estados Unidos, não é um republicano, não é um conservador, e muita gente disse não é preciso votar em Donald Trump porque ele vai colocar 2 juízes constitucionalistas na Suprema Corte Americana. Acabou colocando 3, porque uma juíza faleceu em 2020. E aí, hoje, o que nós temos visto, semana passada eu escrevi um artigo na Oeste mencionando as 3 decisões absurdamente históricas da Suprema Corte Americana, com 6 juízes conservadores, constitucionalistas, olhando apenas a Constituição como norte, não atuando de uma forma política, como nós vimos o ministro Barroso. Eu sei que vamos continuar comentando sobre esse caso, que é gravíssimo, mas para finalizar esse meu primeiro comentário, Paula, o comentário do Barroso não tem nada de, como o Constantino disse, inoportuno, inadequado, infeliz, como disse o Rodrigo Pacheco, que está de olho numa cadeira do Supremo Tribunal Federal.
mas essa fala é ilegal, inconstitucional. Se vai passar ou não o impeachment, né, um possível impeachment do ministro Barroso, a gente sabe muito bem que está tudo aparelhado. Mas é preciso, sim, como o Constantino disse, abrir essa porteira e brigar de igual para igual com essa gente. E não é brigar com eles, mas é brigar, lutar pela nossa Constituição. Esse tipo de declaração, esse tipo de atuação de um ministro que ia ser apenas constitucional e hoje é um ativista político, é absolutamente inaceitável em qualquer democracia saudável. Silvio Navarro, muito boa noite. Alguns juristas, especialistas com os quais nós já conversamos no dia de hoje, entendem que realmente há crime de responsabilidade, né? Infringiu aí a lei do impeachment no inciso 3º, né? Exercer atividade político-partidária. Esse ministro, Luiz Roberto Barroso, foi o mesmo que na semana passada disse que o poder judiciário agora se tornou um poder político e ontem, num evento político, dá uma declaração, no mínimo, desastrosa, né? Boa noite, Paula Leal, querida Ana Paula Henke, o meu amigo Rodrigo Constantino. Boa noite para você que acordou assustado com essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso e também para você que já não se assusta mais com o que o ministro Luiz Roberto Barroso tem dito. Olha, Paula, trataremos desse assunto em várias esferas e diferentes aspectos, imagino aqui ao longo do programa, dada a gravidade da declaração, do lugar, do tom, de quem estava ao lado dele, das fotografias. Está tudo errado. Está tudo errado ali naquela cena. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que compareceu a um congresso da UNE que acontece desde a virada da década de 30 para a década de 1940 e jamais um magistrado da Suprema Corte Brasileira que delibera sobre partidos políticos, sobre finalidades políticas, sobre o presidente da República, ministros de Estado, pessoas que têm foro privilegiado. Portanto, jamais um ministro da Suprema Corte compareceu a um congresso político da União Nacional dos Estudantes, que há décadas também é comandada pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Por isso estava lá como uma das grandes estrelas o ministro Flávio Dino, o deputado Orlando Silva, que é o relator do projeto da mordaça, vamos chamar assim. Temos que ter cuidado hoje no Brasil, se não for um ministro do Supremo para falar determinadas coisas. Bem rapidamente aqui 2 pontos, Paula, porque trataremos mais adiante dos demais pontos. Primeiro, aspas, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele deve, no mínimo, explicar como ele derrotou. Como ele derrotou. Isso lança suspeita, no mínimo, repito, sobre a atuação dele não só no Supremo Tribunal Federal, como anteriormente no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo, por que o uso do pronome no plural? Nós. Ele estava falando pela maioria da Corte Suprema. Afinal de contas, ele é o atual vice-presidente do STF. O primeiro e o próximo na linha sucessória da ministra Rosa Weber. Teremos, portanto, um ministro que acha que tudo bem estar ao lado de comunistas num palanque, fazendo discurso político, empunhando um microfone numa fala inflamada, ser o grande árbitro do judiciário brasileiro, aquele que tem o poder do voto de Minerva dentro de um tribunal. Está certo isso? Isso acontece em qualquer outra democracia por aí? E, ademais, não se trata de retratação. Infelizmente, não é caso para retratação. Retratação se faz em outras esferas, não quem ocupa uma cadeira, uma das 11 cadeiras na máxima corte judiciária brasileira. É o caso simplesmente de se aplicar a lei. E a lei já foi dita aqui pelos meus colegas e creio que, bem fundamentada, será no pedido de impeachment apresentado no Congresso Nacional. Bom, assim que o discurso de Barroso, sob vaias do público, tomou as redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira escreveu no Twitter, vaiado mané. A frase é uma referência a uma outra fala do ministro, dita em novembro do ano passado. Enquanto caminhava pelas ruas de Nova York, um brasileiro perguntou se ele responderia às Forças Armadas e se deixaria o código-fonte das urnas exposto. Vamos relembrar esse episódio. Pra gente,
O senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Pois é, Constantino, até pegando um gancho aqui no que o Silvio falou, nessa nota que o Barroso publicou para justificar a fala, ele não explicou de que forma ele derrotou, né? O bolsonarismo foi derrotado. Ele até vou trazer aqui novamente, vou ler um trecho, abre aspas, jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima, aspas, um trecho aí da nota de Barroso para justificar a fala de ontem no evento da Uni, consta. Vale notar, Paula, que já foram emitidas 2 notas e são contraditórias, né? Então tá difícil o trabalho dos passadores de pano, né? Da turma Reinaldo Azevedo e companhia, que fica tentando justificar o injustificável hoje em dia. No primeiro momento ele disse que se referia ao voto popular, que derrotou Bolsonaro nas urnas, ou seja, todos os 58 milhões de eleitores derrotados. Então ele se referia ao voto popular, a maioria eles colocando como torcedor do lado do vitorioso Lula. Na segunda nota ele diz que se referia apenas àquela minoria golpista do 8 de janeiro. Então uma coisa não bate com a outra. Ele está se referindo ao quê? Ele está dizendo que era só aquela minoria, mas no início ele disse que se referia ao voto popular que derrotou o Jair Bolsonaro. Então é óbvio que na prática toda essa turma que faz parte de um grande conluio, né? E eu preciso de novas teorias da conspiração, porque todas as minhas antigas se mostraram verdadeiras, mas essa turma que faz parte desse conluio, né? Eles encaram qualquer um que tenha votado ou defendido Jair Bolsonaro como um golpista. Tanto é que prende qualquer um que estivesse lá na praça vai preso, é tratado como lote, né? Não precisa ter feito nada de forma individual, quebrado, invadido. Então, a visão deles se você defende Bolsonaro, se você votou em Bolsonaro, você é uma ameaça à democracia. Por isso que eu, por exemplo, estou censurado. Eu nunca defendi depredação nem nada. Por que eu estou sob censura? Por que eu tenho passaporte cancelado? Por que eu tenho as minhas contas bancárias congeladas? Qual foi meu crime? Por que eu fui arrastado para o inquérito ilegal do ministro Alexandre? Porque eles me consideram alguém que defendia coisas que não podem ser defendidas no Brasil de hoje. Resgatar o status quo. Hoje passou pela minha thread alguém que eu não conhecia, mas é professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. O nome dele é Alexandre Andrada. E é tão perfeito para ilustrar esse mindset, essa mentalidade, que eu vou dar o resumo aqui, né? Diz mais ou menos o seguinte: a Lava Jato e o Bolsonaro eram ameaças ao Brasil e precisavam ser derrotados. É verdade que o Supremo, num conluio das elites financeira, intelectual, jornalística, eles se uniram e estão forçando a barra. É verdade que eles estão agindo ao arrepio da lei, rasgando a Constituição, mas é por uma boa causa. É para enterrar o lavajatismo que ele mesmo estava abusando e o bolsonarismo que é uma ameaça. Eu tenho medo do que isso pode acontecer aí, eu tenho medo porque o poder às vezes corrompe, mas vamos torcer para que seja só uma fase de transição. Afinal de contas, o Alexandre de Moraes é mais focado e mais inteligente que o Moro. Essa era a conclusão dele. Mas era necessário fazer isso tudo para voltar ao status quo de antes, que era o PT com o PSDB numa hegemonia mais tranquila, mais pacífica, um perfume de paz no ar, como diria Simone Tebet. Aquele cheirinho que a gente conhece bem de Odebrecht fazendo negociata com a Petrobras e por aí vai. Então, essa turma está justificando esse tipo de absurdo porque eles não aceitavam Lava Jato e bolsonarismo. Ponto. Essa fase do Barroso que a gente mostrou, essa fala que a gente mostrou aí foi a que eu me referi antes. Veja que o cidadão perguntou com toda educação, uma pergunta legítima. E ele recebeu em troca o tratamento que os marginais dispensam às suas vítimas no Rio de Janeiro. Eu sei porque eu sou carioca da Gema. Já fui assaltado 4 vezes no meu saudoso Rio de Janeiro. Esse é o típico linguajar dos malandros. Perdeu o mané numa mola. Vai embora, já era, passa para cá a carteira. É a postura do Barroso. Então, de novo, né? A turminha que está falando, vocês querem o impeachment dele, vai vir alguma coisa pior, é o Lula que vai indicar. Essa turma muito pragmática,
é responsável pelo Brasil estar onde está hoje. Eu não estou mais com paciência para pragmatismo excessivo. Eu quero defesa de lei, defesa de Constituição, defesa de princípios. Custe o que custar. Tem uma turma do direito que diz assim, faça-se justiça nem que pereça o mundo. Hoje em dia, eu estou nessa linha radical. Bom, e a gente segue falando sobre a declaração do ministro Barroso, porque é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nosso contato é com Ivan Sartori, ele que é desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito boa noite, doutor Sartori, seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem, cumprimentar aí todos os nossos participantes aí, o Rodrigo, o Silvio, todos aí os nossos jornalistas aí que estão comentando o assunto e toda a equipe da Jovem Pan. Doutor Sartori, para abrir a nossa conversa, eu quero... do Oeste, da revista Oeste, né? Exatamente. Para abrir a nossa conversa, eu quero perguntar ao senhor, que foi juiz de direito, presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, a sua avaliação, a sua análise sobre essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, ontem num evento da UNE, e se há respaldo jurídico para um pedido de impeachment contra o ministro. Olha, eu sinceramente vejo com uma certa reserva e estranheza essa fala, né? O ministro Barroso, com todo o respeito que mereça, ele vem lançando manifestações que não estão de acordo com o cargo que ocupa, né? Essa questão de derrotamos o bolsonarismo, depois houve uma justificativa de que seriam os eleitores, etc. e tal, mas na verdade a gente tem que olhar o elemento subjetivo. Nós temos umas falas anteriores, as falas anteriores do Barroso, perdeu o Mané, aquela reunião com o pessoal da esquerda que queria derrotar o bolsonarismo, eleição não se ganha, se toma, e mais essa fala agora, eu vejo que é uma posição delicada que o ministro se colocou. Então aí nós teríamos, né, com certeza nós teríamos aí o artigo 26, 2C da lei orgânica, teríamos também o 39.3 da lei de impeachment. Então é uma situação bem complicada e bem difícil que a gente não pode concordar efetivamente com essa postura, ainda que mereça respeito o ministro Barroso. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Doutor Sartori, boa noite. Mais uma vez, um prazer conversar com o senhor. O senhor se referia agora a outras declarações do ministro Barroso e algumas, inclusive, recentes. Eu queria ler aqui uma frase que ele disse durante um evento com presidentes de tribunais de justiça em Porto Alegre. O senhor presidiu uma corte, sabe como é que funciona, são reuniões. Ele discorria sobre o que ele entende ser um novo papel da Suprema Corte e do Poder Judiciário no Brasil. Abre aspas. O Poder Judiciário no Brasil, depois da Constituição de 1988, viveu e vive um vertiginoso processo de ascensão. Deixou de ser um departamento técnico e passou a ser um poder político para a vida dos brasileiros. Houve uma mudança de natureza no papel, na visibilidade e na expectativa em relação ao judiciário. Eu queria a avaliação do senhor sobre essa declaração, afinal de contas ele fala, é uma visão mais macro do que ele entende ser o Poder Judiciário no Brasil. O Poder Judiciário, na verdade, é um poder inerte, ele tem que ser provocado para decidir as controvérsias, inclusive em relação aos outros poderes e a vida do cidadão de modo geral, né, respeitados os limites da competência da Constituição. A Corte se transformou numa Corte de competência universal, né, a visa atrativa é plena, absoluta. A gente vê algumas decisões e inquéritos com os quais a gente também não pode concordar, que estão aí se desenrolando de forma a alcançar pessoas seletivamente. Agora, é lógico que a gente não pode concordar. Magistrado, para mim, eu fui magistrado durante 38 anos, fala nos autos e se mantém distante, efetivamente, da política, enquanto no exercício e principalmente naquilo que vai poder julgar dentro da sua competência. Agora, eu não posso efetivamente concordar com essas falas do ministro Barroso, porque acho que o magistrado tem que se reservar, tem que se recolher na sua cadeira de magistrado e ter uma certa discrição. Parece que existe aí uma torcida, inclusive. Agora, lógico, como cidadão, eu mesmo já me manifestei como cidadão a respeito das minhas preferências políticas, ainda que magistrado, não era juiz eleitoral, ele até poderia manifestar uma preferência política.
Mas as falas são falas que não condizem com o cargo.